Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos a nossa leitura, a nossa meditação, hoje no capítulo 16 do livro de Levítico. Depois que os dois filhos de Arão foram mortos, quando apresentavam diante do Senhor uma oferta de incenso que não estava de acordo com a lei, Deus falou de novo com Moisés. E ele disse: Fala, Arão, teu irmão, que não é a qualquer momento que ele pode entrar no lugar santíssimo, que fica atrás do véu, diante do propiciatório, a tampa da arca que está sobre a arca. Poderá morrer, pois aparecerei na nuvem logo acima da tampa. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho, uma oferta pelo pecado, e com o carneiro como holocausto. Antes de entrar, Arão tomará um banho e vestirá as roupas sacerdotais sagradas, todas confeccionadas em linho, isto é, os calções, a túnica e o cinto. Na cabeça ele colocará o turbante, também feito de linho puro. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Depois de haver oferecido o novilho do sacrifício pelo seu próprio pecado e de ter realizado o ritual de expiação por si mesmo e pela sua casa, Arão tomará os 2 bodes e os apresentará diante do Senhor à entrada da tenda do encontro, e lançará sorte mediante as 2 pedras, uma com o nome do Senhor e a outra com o nome de Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para Yahvé, e o sacrificará como oferta pelo pecado. Entretanto, o bode sobre a qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer com ele o rito de expiação, a fim de ser condenado a ir para Azazel, no deserto. Arão oferecerá o novilho de sacrifício pelo seu próprio pecado e em seguida realizará o ritual de expiação por si mesmo e pela sua casa e imolará o novilho. Encherá então os incensários com brasas ardentes tiradas do altar de diante de o Senhor e tomará 2 punhados de incenso aromático em pó e os levará para trás do véu. Colocará o incenso sobre o fogo diante do Senhor, uma nuvem de incenso recobrirá o propiciatório que tampa as tábuas da aliança, a fim de que não morra. Depois tomará um pouco de sangue do novilho e com o próprio dedo os aspergirá sobre a parte da frente da tampa. Em seguida, também com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa do propiciatório. Ou propiciatório. Imolará então o bode destinado ao sacrifício pelo pecado do povo e levará o seu sangue também para de trás da cortina. Fará com esse sangue o mesmo que fez com o sangue do novilho, aspergindo-o sobre o propiciário e diante dele. Cumprirá assim o rito de expiação pelo lugar santíssimo, pelas impurezas dos filhos de Israel, pelas suas transgressões e por todos os seus pecados. Assim procederá para com a tenda do encontro que permanece com eles, no meio das suas impurezas. Ninguém deverá estar na tenda do encontro desde o momento em que ele entrar para fazer expiação no santuário até quando ele sair. Depois que tiver feito expiação por si mesmo, pela sua casa, por toda a comunidade de Israel, então sairá e irá ao altar que está diante do Senhor e celebrará no altar o ritual de expiação. Pegará um pouco de sangue do novilho e do sangue de bode e porá em todas as pontas, em forma de chifres moldadas no altar. Com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Concluída a expiação no lugar santíssimo da tenda, o encontro do altar fará aproximar o bode ainda vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode, confessará sobre ele todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode.
Em seguida, enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. O bode carregará consigo todas as iniquidades do povo para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Em seguida, Arão entrará na tenda do encontro, tirará as vestes de linho que vestiu para adentrar no Santo dos Santos e as deixará ali. Ele se banhará com água no lugar sagrado e vestirá suas próprias roupas. Então sairá e sacrificará o holocausto por si mesmo e o holocausto por todo o povo, para fazer propiciação por si mesmo e pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura do sacrifício pelo pecado. Aquele que tiver levado o bode a Azazel deverá lavar as suas vestes e banhar o corpo em água. Depois poderá entrar no acampamento. O novilho e o bode oferecidos em sacrifício pelo pecado e cujo sangue foi levado ao santuário para fazer o rito de expiação serão levados para fora do acampamento. Serão queimados com fogo a sua pele, a sua carne e os seus excrementos. Aquele que os queimar deverá lavar as vestes, banhar seu corpo com água e somente depois disso poderá retornar ao acampamento. Eis, portanto, para vocês um decreto perpétuo. No 10º dia do 7º mês, humilharei as vossas almas, jejuareis e não fareis trabalho algum, tanto o natural da terra como o estrangeiro que habita no meio de vocês, porquanto nesse dia se realizará o rito de expiação por vocês, a fim de vos purificar. Ficareis puro de todos os vossos pecados diante do Senhor. Será para vocês o Shabat, um momento sabático de descanso total para constrangimento das vossas almas e jejum, e pois uma lei perpétua. O sacerdote que tiver recebido a unção e a investidura para oficiar em lugar de seu pai realizará o ritual da expiação. Colocará as roupas de linho puro, as vestes sagradas, fará expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar sagrado, por todos os sacerdotes e todo o povo da assembleia. Isso será para vocês uma lei perpétua. Uma vez por ano se celebrará o rito de expiação por todos os pecados dos israelitas. E se fez tudo conforme o Senhor havia ordenado expressamente a Moisés. Queridos, Deus não faz nada sem um propósito. E o objetivo de Deus para o dia da expiação é expressar o seu desejo de estar entre o seu povo. A única coisa, que pode nos separar de Deus são as nossas escolhas. Lamentavelmente, muitos preferem continuar na prática do pecado, abrindo mão da presença de Deus. O perdão está disponível para todo aquele que deseja se reconciliar com o Criador. Todo. Foi o próprio Deus quem providenciou o Cordeiro. O Cordeiro é o próprio Filho de Deus. Deus providenciou o Cordeiro Jesus para oferecer o perdão completamente de graça. E ainda tem gente que não quer. Esse cordeiro que foi providenciado pelo próprio Deus, completamente de graça, ainda está disponível para todos aqueles que quiserem receber a Cristo de bom grado. Esse santuário que foi construído no deserto, ele era o laboratório da escola de Deus. No deserto, um laboratório da escola de Deus no deserto.
Cada ritual do santuário é o próprio Deus ensinando toda a doutrina de Cristo. Ele estava pessoalmente ensinando o Evangelho em aulas práticas. O sacrifício dos animais era o símbolo do sacrifício substitutivo de Cristo. A expiação era contínua do sacerdote. Pensem nisso, queridos. O próprio Deus ensinando pessoalmente o Evangelho de Cristo nas aulas práticas. Que coisa incrível, que coisa linda isso. O sacrifício de cada animal era o símbolo do sacrifício de Cristo. A expiação, a intercessão, a intercessão contínua do sacerdote é realizada por Cristo. O juízo todinho foi executado em Cristo naquela cruz. A expiação era contínua, o sacrifício era diário no altar do pátio do santuário, né? Pois então, o sacerdote intercedia o tempo todo no altar de incenso do lugar santo. O tempo todo. O sangue simbolizava o incenso e o sacrifício era a intercessão. Cada animal sacrificado era Cristo morrendo no lugar de cada pecador. Cada. O incenso que o sacerdote oferecia era a justiça de Cristo apresentada em favor de cada pecador. Os rituais do dia da expiação aconteciam no último dia do ano, do calendário dos israelitas, né? Para ensinar a doutrina do juízo de Cristo sobre o pecado. Os pecadores reconheciam os pecados durante o ano, apresentavam as ofertas, os sacrifícios para receber o perdão de Deus. E desta forma, a culpa do transgressor era transferida para o animal. E do animal era transferida para o santuário através do sangue que era borrifado em todos os recintos, né? Lá no capítulo 53 do profeta Isaías, ele disse que tudo isso era para ilustrar Cristo assumindo a culpa e o pecado dos ofertantes. E aqui agora no capítulo 16, que é onde nós estamos, né? No dia da expiação, o sumo sacerdote borrifava o sangue do bode nos lugares nos lugares santos, né? Santíssimo, e no altar para purificar completamente o santuário. E então os pecados cometidos e confessados durante o ano eram destruídos e esquecidos, e o povo ficava livre para começar o ano com a congregação completamente purificada, perdoada e com a presença de Deus no meio do povo, né? O dia da expiação, ele ilustra o juízo. Nesse dia, Deus vai destruir completamente o pecado e todas as suas consequências. Todas. No livro de Daniel, lá no Evangelho de Mateus, nas cartas de Paulo,
nós vamos encontrar eles todos dizendo que antes da segunda vinda de Cristo haverá um julgamento. E esse julgamento vai acontecer com duas fases. E a segunda fase vai ser com a participação dos salvos no céu. João, lá em Apocalipse, ele conta que o julgamento vai terminar com a execução de todos os ímpios. O bode para Azazel está ilustrando Satanás, que é o causador de todos os males. O bode é levado para morrer no deserto, mostrando a destruição total do pecado. Que aula prática. Incrível, né? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que tenha misericórdia de todos nós, que perdoe os nossos pecados e que faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo. Em nome de Jesus, amém.